de Deus, para mais um tempo juntos. Seja muito bem-vindo a todos vocês nesta manhã de domingo. Se você pode, abre sua Bíblia comigo nesta manhã em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, e vamos orar. Amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do trono da graça para te louvar, te exaltar, para colocar diante de ti, ó Pai, nossas aflições, nossas angústias, nossas necessidades, na certeza que o Senhor ouve, o Senhor escuta o nosso clamor, mas também, ó Pai, o principal. Nós chegamos diante do trono da graça para alimentar nossa fé com a sua palavra. Porque sabemos que o Senhor fala conosco. Unge a sua palavra, unge nossos corações, nos dê corações receptíveis para com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Vai de encontro a cada uma das nossas necessidades nesse momento, Senhor. Trabalha de acordo, ó Pai, com a tua vontade e que possamos ter respostas do Senhor ainda hoje, neste domingo, ó Pai. Toque nos corações que precisam ser tocados, nas enfermidades que precisam ser curadas, nas provisões, ó Pai. Abre os céus e derrama bênçãos sem medida. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós descansamos na sua graça, nós cremos que nada é impossível para ti e que o Senhor jamais irá desistir das nossas vidas, porque o Senhor nos ama. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Ok. Em Êxodo, capítulo 3. Nós sabemos que o Israel estava cativo, estava sendo escravizado por 430 anos, né? E o povo sofria com essa escravidão no Egito. Mas sabemos também que no Egito, Deus fez uma grande nação. Como ele prometeu a Abraão, em Gênesis capítulo 15, não é verdade? E aqui, né, em Êxodo capítulo 3, versículo 6 e 7, está escrito, Deus disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. Amados irmãos, talvez nesta manhã de domingo, a sua realidade, ou a minha realidade, não é tão boa quanto nós esperávamos. Talvez estamos passando por um momento de aflições, angústias, necessidades. Talvez nós temos clamado por uma solução em uma área das nossas vidas. A resposta aparentemente está demorando. E isso está gerando em nosso coração uma inquietude, uma ansiedade, e nos deixando aflitos, angustiados. Talvez essa é a realidade de muitos de nós nessa manhã de domingo. E muitos de nós chegam a pensar que estamos sozinhos para liderar com esses problemas. Os amigos afastam da gente. Ficamos aparentemente sozinhos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, se essa é a sua realidade, Deus certamente vê a sua aflição. Ele certamente vê o seu sofrimento. E certamente Deus não irá desistir de você. Eu fiz essa mensagem na Praça 7, sexta-feira. Deus não desiste
desiste. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para tomar todo o sofrimento em nosso lugar, na cruz do Calvário. Nesta manhã, certamente, Deus está vendo a sua aflição. Deus conhece o seu sofrimento. Foi isso que Ele disse para Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus, certamente vê a nossa aflição, conhece o nosso sofrimento. Nesta manhã de domingo, dia 22 de junho de 2025. Certamente Deus vê a nossa aflição. Ele falou para Moisés, e falou ainda para Moisés no versículo 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ó, amados irmãos, Deus disse, certamente vi a aflição do meu povo, e ouvi o seu clamor. Deus está atento ao nosso clamor. Ele não é pego de surpresa. Ele usou Moisés como provisão para seu povo. E Ele pode usar qualquer um de nós para provisão na vida uns dos outros. Porque nós somos o corpo de Cristo. Estamos juntos nessa jornada até o arrebatamento da igreja. Correndo a corrida da fé, como corpo, membros uns dos outros. E quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Quando um é promovido, todos nós somos promovidos. 1 Coríntios 12, 26. Então, nesta manhã, eu quero dizer que Deus certamente está vendo o seu sofrimento. Ele conhece. E Ele não vai desistir de você, nem de mim, porque Ele nos ama. E Ele pode nos surpreender a qualquer momento em nossas vidas. Em Isaías, capítulo 25, versículo 8 e 9, está escrito que Deus enxugará as nossas lágrimas. O Deus de Israel enxugará as nossas lágrimas. Sabem, amados irmãos, nesta manhã, nós precisamos confiar plenamente que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano para as nossas vidas neste momento. Em Salmos, capítulo 116, olha comigo, Salmos 116, versículo 1 e 2 está escrito. Salmos 116, versículo 1 e 2. O salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nesta manhã, Deus disse, olha, eu vou ouvir sua voz. Eu me inclino para ouvir o seu clamor. Deus ouviu o clamor do seu povo na escravidão do Egito. E Deus viu a aflição do povo. Deus ouviu o clamor do povo. Deus conheceu e conhece os nossos sofrimentos. Ele conheceu o sofrimento do seu povo. E ele levantou Moisés. E Moisés, juntamente com Arão, nós sabemos o que é a história, o que está escrito em Êxodo. Deus libertou o povo depois de 430 anos de escravidão no Egito. Deus libertou o seu povo e levou o seu povo mais 40 anos de jornada no deserto até a terra prometida. Deus levantou Josué e eles entraram na terra prometida. Jericó, com as suas muralhas, não puderam resistir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As muralhas vieram ao chão, ruíram.
Israel entrou na terra prometida. Josué liderou o povo dentro da terra prometida. E 13 reis foram derrotados. Porque Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, estava com o seu povo. Ele estava vendo a aflição do seu povo. Ele conhecia o sofrimento do seu povo. E este é o mesmo princípio para cada um de nós nesta manhã de domingo. Deus vê a nossa aflição. Deus certamente conhece o nosso sofrimento. E Deus jamais será pego de surpresa e não irá desistir das nossas vidas, porque Ele nos ama. Nada poderá impedir Deus de realizar o que Ele tem nos prometido. Até que Deus diga o contrário, também não devemos desistir. Continuar confiando, invocando a Deus, até que Deus fale, ó, não, essa não é a minha vontade. Minha vontade para esse tempo é aqui. É assim. Até que Deus não nos mostre outra direção, devemos perseverar em oração, crendo que Deus pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Porque Ele pode. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus. É Ele quem age. É Ele quem faz acontecer. Ele nos anunciará coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Quando passamos por momentos difíceis e que só nós discernimos o que está acontecendo em nossas vidas, podemos nos manter firmes, invocando o Senhor, nosso Deus, caminhando por fé, mesmo sendo taxados de ignorantes neste mundo moderno e tenebroso. Devemos persistir, perseverar, confiando no nosso Deus, porque Deus não desiste de cada um de nós. Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas, porque Ele nos ama. Mesmo que demore a resposta, podemos esperar confiantes que Ele viu e ouviu o nosso clamor e que nos socorrerá em momento oportuno. Este é o nosso Deus. Ele pode. Há algo demasiadamente difícil que eu não possa resolver, diz o Senhor em Jeremias 31. Há algo demasiadamente grande que eu não posso interferir, que eu não posso agir, que eu não posso fazer, que eu não posso realizar, que eu não posso mudar, que eu não possa suprir. Não, não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele nos ama e Ele pode fazer infinitamente mais. Davi disse em Salmos capítulo 40, versículo 1 a 3, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou-me os pés sobre a rocha. Muitos verão isso e confiarão no Senhor. Por quê? Porque o Senhor colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Espere confiantemente. Não desista. Até que Deus mostre outra direção, devemos perseverar, confiando e crendo que Ele vai fazer acontecer no momento oportuno. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, neste momento, devemos clamar a Deus, invocá-lo em nome de Jesus e esperar a resposta que virá. Mesmo em muitas lágrimas, em meio de muitas lágrimas de clamor, Deus não vai nos desprezar. Ele conta cada lágrima que cai dos nossos olhos. O choro pode durar a noite inteirinha, mas na manhã a alegria do Senhor virá com a vitória, com a provisão, com as boas novas. Devemos manter firmes. Deus está trabalhando na nossa resposta neste exato momento. Deus está interferindo, Deus está agindo. E agindo Deus, quem poderá impedir? Sabe,
tudo vai acontecer conforme a vontade do nosso Deus. Talvez, amados irmãos, a sua realidade hoje, ou a minha, seja apavorante, mas nós temos a bondade de Deus, que certamente nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Certamente Deus vê a nossa aflição. Certamente Deus conhece o nosso sofrimento. E Ele não nos despreza, Ele não abre mão das nossas vidas. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 e 4, o profeta diz o seguinte, Deus diz para o profeta, Jeremias 33, versículo 3 e 4, Deus diz para o profeta, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, invoca-me, 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 diz o Senhor. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele não é pego de surpresa. Certamente Ele vê a nossa aflição. Certamente Ele conhece o nosso sofrimento. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Em Salmos 39, versículo 12. O salmista disse, Salmos 39, versículo 12, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças as vistas de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Olha, ouve, Senhor, a minha oração, não desprezes, Senhor, as minhas lágrimas. Olha, cada uma das nossas lágrimas, Deus as tem com Ele. Temos um advogado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E Ele disse, tudo o que pedistes ao meu Pai, em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Nossas lágrimas não estão ocultas diante dele. Em Salmos 56, versículo 8 e 9, está escrito, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por você. Neste momento, Deus certamente vê a sua aflição. Ele certamente conhece o seu sofrimento. Você e eu não estamos sozinhos. Entregue ao nosso próprio destino. Deus está conosco. Deus é por nós. Ele está cuidando de cada um de nós nesse exato momento. Sabe, em Isaías 38, olha lá comigo. Isaías 38. O rei Ezequias, rei de Judá, adoeceu uma enfermidade mortal. O profeta Isaías foi até ele com uma mensagem de Deus. No versículo 1, na parte B, versículo 1 está escrito, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, Ezequias, ele sabia o que Deus fala, Deus faz. O que Deus promete, Deus cumpre. Ezequias, ele viu Deus livrando Israel de 185 mil assírios. Ezequias, ele viu o poder de Deus, Deus falando por meio do profeta Isaías. E aconteceu exatamente o que o profeta falou. E agora o profeta disse, olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, Ezequias. E Ezequias, nessa certeza que Deus iria fazer o que ele falou, Ezequias foi para o seu quarto, fechou a porta,
pôs a sua cabeça na parede e derramou suas lágrimas em oração. Ele clamou a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele clamou ao Deus de Israel. Nós sabemos em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Ezequias sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que Deus falou, ele ia fazer. O que ele prometeu, ele ia cumprir. Então, Isaías fala, olha, Ezequias, você vai morrer. Então, Ezequias tinha certeza que ele ia morrer. Mas ele não conformou. Ele foi para o quarto e derramou suas lágrimas diante de Deus. Diante de Deus. Aqui no versículo 2 está escrito, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus olhos, aos teus dias, 15 anos. Deus disse, vai, Isaías, fala com Ezequias. Ele está sozinho no quarto, aflito, angustiado, derramando lágrimas. Ninguém está lá com ele. Opa! Deus estava inclinado para ouvir. Deus estava vendo as lágrimas de Ezequias. Deus disse, vai e disse a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Certamente eu vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos na sua vida. Uau! Que alívio para o rei Ezequias. A certeza que Deus iria acrescentar 15 anos na sua vida. Sabe, amados irmãos, este é o mesmo princípio para conosco. Às vezes, no nosso quarto, sozinhos, derramando lágrimas, Deus está presente, junto conosco. Não estamos sozinhos. Deus não desiste de nós. Ele vê a nossa aflição. Ele conhece a nossa angústia. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele vê as nossas lágrimas. E ele nos responde. Ele tem uma resposta para a minha situação hoje, dia 22 de junho de 2025. Espere confiantemente nele. Não desista até que Deus fale, olha, é por este caminho ou é por aquele caminho. Isaías 30, versículo 21. E ouvirás uma voz do seu lado dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, até que Deus mostre outra direção, devemos perseverar, não desistir. Continuar na certeza que Deus vai prover, que Deus vai curar, que Deus vai fazer infinitamente mais naquela situação que está gerando aflição no meu coração, como aquela de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias. Ezequias aparentemente estava sozinho no quarto, mas Deus estava presente. Aparentemente, muitas vezes estamos sozinhos em nossos quartos, derramando lágrimas, mas Deus está presente. Ele é por nós, Ele conta as nossas lágrimas, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele age. E agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir? Deus ouviu e viu as lágrimas de Ezequias. Podemos clamar, orar, invocar o nosso Deus na certeza de que Ele irá nos ouvir. Ele verá nossas lágrimas. Cada uma delas estão nos seus olhos. Deus é fiel. Ele não muda, mas age com misericórdia e graça.
respondendo cada pedido que lhe fazemos em nome de Jesus. E para terminar nessa manhã, Salmos 31. Salmos 31, não poderia deixar de citar esse versículo. Versículo 7, está escrito: Davi diz o seguinte, o rei Davi diz o seguinte, Salmos capítulo 31, versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma. Davi disse, ó Deus, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque o Senhor, meu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, tem visto a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma. Então, amados irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Confia plenamente nele. Não desista. Mantenha o foco em Jesus Cristo. Porque ele, o nosso Deus, ele vê a nossa aflição, conhece a nossa angústia. Ele certamente vê a nossa aflição, como falou em Êxodo. Ele certamente conhece o nosso sofrimento. Ele levanta alguém para nos socorrer. Ele levanta alguém para se colocar na brecha a favor de nós. Ou ele age diretamente em nossas vidas. Como agiu na vida de Ezequias. Como agiu na nação de Israel, levantando Moisés e Arão. Deus, ele é poderoso. Ele pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Mantenha o foco. Mantenha firme, confiando nele. Jesus disse, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. João 6,37. Nunca pense em desistir, pois Deus jamais irá desistir de você e de mim. Jesus disse em João 16,37, no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. E ele conhece a nossa aflição, ele vê a nossa aflição, ele conhece o nosso sofrimento e ele nos responde. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor e ele intervém, ele interfere com graça, com misericórdia, com perdão, com provisão, com cura, com livramento, com transformações, com reconciliações. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos nessa manhã de domingo. Confie nele, não desista, porque Deus não irá desistir de você. Ele tem um plano para as nossas vidas neste momento. Até que ele fala, este é o caminho, vamos manter o foco e caminhar na certeza que Deus vai fazer o que nós temos colocado diante do trono da graça em oração. Se Deus muda o nosso caminho, a nossa direção, é para a honra e glória do teu nome, porque ele quer o melhor para nós. Ele sabe o melhor. Ele está cuidando de cada um de nós. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. E com o nosso Deus prevaleceremos. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Se você está nos assistindo nessa manhã de domingo ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Estamos separados de Deus e de Israel, da aliança com Israel, em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Jesus pagou a nossa dívida com relação ao pecado, abrindo um novo e vivo caminho até Deus. Por meio de Jesus, nós temos a vida eterna. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo disse em Efésios 2, 9, 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus Cristo neste momento. Ore comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Mude a minha vida, Senhor. Me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida.
eu te confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Eu tenho grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos firmes, porque Deus certamente vê a nossa aflição. Certamente Ele conhece o nosso sofrimento. Certamente Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E certamente Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, sua família, em nome de Jesus. Amém.